Boa noite, amigas e amigos. É com imenso prazer que iniciamos o nosso programa de hoje. É desse jeito. TV Carioca da Gema, a primeira TVcast do Brasil. O nosso apoio geral é o Hugo Andrade. E o nosso tema de hoje, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Eu acho que todo mundo adora o Rio, todo mundo quer ficar aqui. Pouca gente quer morar fora do Rio, na verdade. Mas a população carioca anda um pouco cansada dos problemas que tem nessa cidade e que entra governo, sai governo, nada é resolvido. Por exemplo, problema de transporte, saneamento urbano, habitação, tudo isso a gente tem a sensação que com tantos governos sucessivos, alguma coisa já poderia ter sido feita para melhorar os problemas. No entanto, anda muito devagar. Eu trouxe aqui hoje para vocês 3 especialistas no assunto que eu vou apresentar e nós vamos debater o Rio de Janeiro, o que falta fazer e o que pode ser feito a médio e longo e imediatamente talvez. Vamos lá. Quem está hoje aqui com a gente? Eu trouxe a Aspásia Camargo, que eu acho que dispensa a apresentação. A Aspásia é socióloga, escritora, líder ambientalista e formada em biodiversidade e mudanças climáticas. A sua prioridade são as cidades inteligentes, que, segundo ela, atualmente são burras. Concordo com você. Sérgio Magalhães também é arquiteto urbanista, ele foi secretário municipal de habitação e secretário estadual de projetos especiais do Rio. Super adequado para esse programa de hoje. E a Maria Beatriz Martins Costa, que é empresária e organizadora do evento Green Rio, que será realizado agora dia 31 de outubro a 2 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou começar, como faço sempre nesse programa, pedindo que cada um deles conte um pouquinho da sua história, como chegou até aqui, e depois então vamos falar dessa cidade que todos nós gostamos tanto e que a nossa TV se refere diretamente a ela, que é a TV Carioca da Gema. Eu queria começar pedindo ao Sérgio que me dissesse: o urbanista é agora, mas quem foi lá do início? Quem é o Sérgio Magalhães? Eu sou arquiteto, formado no Rio Grande do Sul, de onde eu sou originário, e vim para o Rio logo que me formei para fazer mestrado. E aqui fiquei, era para ficar um ano só, fiquei até hoje. Tive atividade profissional com escritório privado, onde elaboramos diversos projetos para a cidade, para o Brasil. Depois, na Prefeitura do Rio, onde eu fui arquiteto durante muitos anos. Fui subsecretário de Desenvolvimento Urbano na gestão do prefeito Saturnino Braga. Depois, secretário de Habitação na gestão do prefeito César Maia e do prefeito Luiz Paulo Conde. E sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de pós-graduação em urbanismo, ProUrb. Sim, eu acho que você está super adequado aqui, porque o urbanismo é um dos grandes problemas dessa cidade, né? E eu, inclusive, assisto muito, escuto muito falar de você, vejo muito o que você escreve, às vezes você aparece com artigos no jornal e tudo, sempre direcionados para isso, eu acho que com muita propriedade. Sérgio, voltamos já a você. Vamos lá, Bia, e você? Quem é Maria Beatriz? Quanto tempo você tem? Mas eu vou tentar resumir. Não precisa contar a história da vida completa. Não, eu estou brincando. Mas a Maria Beatriz hoje é a organizadora de um evento chamado Green Rio. Mas como eu cheguei nesse evento é bem curioso, porque eu sou designer e fui fazer uma logomarca para o Sítio do Moinho, fui fazer uma pesquisa o que era orgânico, que é um produtor orgânico. Por conta dessa logomarca, chegamos numa feira chamada Biofar, que nos chamou para trazer uma feira de orgânicos para o Brasil. E aí nós começamos a ver o potencial que tinha da economia verde. Partimos em 2012 para fazer o Green Rio, que já está na 12ª edição. Então eu posso dizer que eu sou muito grata, uma pessoa muito grata à minha trajetória profissional, porque se eu não tivesse passado por esses caminhos todos, eu não conheceria tanto o Brasil e não teria tanto orgulho do Rio de Janeiro. Sim, o Green Rio que está vindo aí, estamos em cima dele, o que é exatamente? O Green Rio é uma feira, uma plataforma de bioeconomia, que tem 3 pilares: a parte dos expositores e a parte da conferência, que eu já tive a grande honra de contar com a presença da Aspásia e do Sérgio, espero que esse ano também consiga, já foram convidados, e a parte de encontros de negócio. Dentro desse mix
é que acontecem as coisas, os projetos, e a gente tem muito orgulho de se ver que a cada ano tem um follow-up, a cada ano tem uma consequência do que foi conversado e tratado. Esse ano o grande destaque vai ser a economia azul, que a gente vai falar também. Nós vamos falar aqui de todos os temas que você vai falar nesse Sim, senhora, evento. vai ser um prazer. Mas vamos agora então para a Aspásia. Minha amiga Aspásia Camargo, muito prazer em ter você aqui. Nós nos encontramos há muito tempo, mas a admiração sempre foi grande e continua sendo. Quem é a Aspásia Camargo? Bem, eu acho que eu sou uma professora, uma pesquisadora, antes de mais nada, né? Eu fui formada na última turma da Universidade do Brasil. E isso, logicamente, me leva a um momento glorioso em que a cidade era capital e que o Brasil era aqui, né? Isso é muito importante simbolicamente. E eu, curiosamente, fiz meu doutorado na França, depois eu trabalhei 40 anos na Fundação Getúlio Vargas, criei lá o CPDOC, famoso Centro de Memória Política Brasileira, com a Celina Moreira Franco, na época, Amaral Peixoto, e, curiosamente agora, nesse final, depois de ter me aposentado, coisa que eu ignoro, essa palavra, né, eu volto para a minha universidade e assumo uma cátedra, um edital de Sociologia da Mudança, porque eu sou socióloga. Você está me perguntando, eu vou dizer, eu sou socióloga. De antes de mais alma. nada. E como é que eu fui parar, seguir essa trajetória do meio ambiente? É porque, eu fui secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, depois fui para Brasília, o Itamar me convidou para ser presidente do IPEA, foi a mais difícil missão da minha vida, mas eu salvei o IPEA. E aí eu fui ser secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, eu era uma espécie de vice-ministra, porque toda a área de relações internacionais, todos os grandes problemas assim, do meio ambiente internacionais e de formulação política, generosamente o ministro Gustavo Krause entregou para mim. E ali eu fiz, acho que uma obra importante da minha vida, que foi a Agenda 21. Né? Isto é, eu implantei o desenvolvimento sustentável no Brasil, coisa que muita gente não entende bem o que é, mas que eu acho muito importante hoje. Vai ser explicado hoje aqui. Exatamente, para entender o que é uma cidade inteligente e como é que as cidades funcionam. Eu sou uma admiradora incansável e assídua do Sérgio e amiga Sérgio pessoal. Magalhães. Então, eu tenho com ele um diálogo fantástico, ele me ensina muita coisa sobre os mistérios da nossa cidade. É uma troca, né, Sérgio? É um exagero dela, Eu estou aqui me rendendo ao Sérgio e a Beatriz, porque hoje o meu último livro foi sobre saneamento. Por quê? Eu tive, depois disso tudo, uma carreira política que parece que eu tive um problema ali, um frenesi, porque como eu não tinha feito política profissional, vamos dizer assim, até 2002, quando eu comecei, eu concorri a todas as eleições que houve no Rio de Janeiro, de 2002 a 2008, cada 2 anos. Então, eu bati recorde mundial de concorrer em campanhas. Fui vereadora e quando eu fui deputada estadual, eu fiz um trabalho importante, fui presidente da Comissão de Saneamento Ambiental e fiz um trabalho muito importante que preparou esse novo marco legal, né? Apontando os defeitos do sistema público de saneamento, a necessidade de mudar a metodologia, de renovar a SEDAI, tudo isso. Foi um trabalho muito árduo e publicamos esse livro, eu e Márcia Santa Rosa, chamado Epopeia do Saneamento, um espetáculo, que a Beatriz adora e me pediu muito para trazer um volume para você, mas eu já não trouxe. Eu já tinha saído de casa, eu tô vendo. Então eu só posso te dar depois. Não tem problema. É um livro que tem que vir com uma mala. Porque ele é desse tamanho, assim, pesa uns 12 quilos. Não, mas a gente vai... Tudo sobre saneamento está lá. Mas que maravilha, é uma que maravilha. Eu sou fã Agora, olha aqui, livro. gente, eu vou aproveitar que nós ainda estamos em meio de eleições, né? E vou começar jogando aqui um primeiro tema que eu gostaria que os três falassem e que foi sugerido pela Aspásia. Falei, Aspásia, como é que a gente pode começar esse programa? Ele falou, pergunta o seguinte, qual o balanço das eleições para resolver os problemas críticos que definem
o destino das cidades. Eu queria que você começasse falando sobre isso e depois damos uma rodada sobre o tema. Olha, eu vou te dizer sinceramente, eu sou otimista por natureza, mas nesse caso, essa pergunta revela a minha decepção. Explica melhor. Porque uma eleição é um pacto entre o governo e a sociedade, né? Importante, porque cristaliza e representa um momento democrático, que nós lutamos muito por ele, né? Você sabe disso. Então, quando eu vejo a pobreza que foi o debate eleitoral, eu não sei a quem responsabilizar. Mas isso não foi debate eleitoral. Você acha que aquilo foi debate eleitoral? Não foi. Não existiu debate eleitoral. Exatamente. É por isso que eu me lembrei de fazer essa pergunta, porque eu tenho vontade muito de ouvir o Sérgio e a Beatriz. Eu fiquei muito decepcionada. A questão climática não estava presente, a ordem urbana não estava presente, a habitação, ninguém falou disso, né? E Nenhum assunto de interesse. O problema do transporte, que foi bem explorado, foi o melhorzinho, mas também ninguém chegava a conclusão alguma. E eu acho que a mídia, né, os meios de comunicação, têm alguma responsabilidade sobre isso. Eu tenho enorme irritação com aqueles 2 minutos para você, depois 1 minuto de réplica, meio minuto de tréplica. As pessoas ficam estonteadas, ninguém fala nada com nada. Como o tempo é curto, eles acham melhor ofender a mãe do adversário ou alguma coisa assim, e ninguém discute nada que tenha conteúdo e que seja importante para a vida Só dá tempo para ofender, vai a réplica, o outro ofende a sua mãe também, e aí entra na família inteira e não se chega a nada. Exatamente. Eu também fiquei horrorizada. Sérgio, como é que você se sentiu nessas eleições aí, nessas últimas eleições, em termos de Brasil? Porque no final ficou Rio de Janeiro, que já estava mais ou menos resolvido, e São Paulo, que foi o maior problema, que ainda temos ainda uma eleição aí pela frente. Né? Mas você via aquilo, qual era a sensação? Nós que vivemos várias eleições. Então, eu tenho acompanhado com algum vagar as eleições há mais de 30 anos, desde que voltaram a existir no país, né? E a cada 2 anos, no nível federal, e deputados e senadores, e nível local. Olha, é muito rara a eleição que teve algum debate sobre a questão urbana. Eu poderia dizer que essa que a Aspásia citou agora e que você tem comentado, não é nenhuma exceção. Nunca se debateu a questão urbana minimamente. E quando se fala em temas que são relacionados com a cidade, como mobilidade, ou como segurança, ou como habitação, eles são tratados setorialmente. É como se isso fosse sem vínculo com o lugar, sem vínculo com o espaço. São formulações genéricas, muitas vezes, e nem isso. Então, eu vejo que, infelizmente, nós moramos numa cidade com 12 milhões de habitantes, porque o Rio de Janeiro é uma cidade contínua em toda a metrópole, não é só o município do Rio de Janeiro, são 12 milhões de pessoas, é mais uma população maior que Portugal, por exemplo, 4 vezes Uruguai, e não tem uma compreensão sobre as exigências que são necessárias para que a população tenha um mínimo de condições de vida de qualidade, que possa circular adequadamente, que tenha bom ambiente urbano, que tenha uma possibilidade de se desenvolver como cidadão e como pessoas plenas. Há uma barreira importante nisso, pelas condições precárias que a cidade oferece. Mas não é o Rio de Janeiro, é o Brasil urbano. Nós somos 185 milhões. Eu posso me estender um pouquinho? Pois não, claro. Temos tempo, muito tempo, bom. Sérgio. Nós somos 185 milhões de pessoas morando em cidades. 85% da população brasileira. Mas quando eu nasci, moravam em cidades no Brasil 12 milhões de pessoas. Hoje são 185. Quer dizer, há um crescimento vertiginoso. Como não teve proporcionalmente, nesse mesmo período,
nenhum outro país no mundo com essa proporção. E a cidade, ela não é fruto da mudança das pessoas do campo para a cidade, como muita gente pensa que é. A cidade não é prejudicada pela migração interna, como muita gente pensa que é. A cidade, ela teve esse desenvolvimento tão grande, do ponto de vista populacional, porque as condições nela permitiram isso. As condições melhoraram a saúde, melhorou a educação, teve emprego, aumentou a expectativa de vida, a longevidade é maior. Então, isso tudo produziu esse boom que resultou em cidades expandidas, com muita precariedade e com muita ausência de serviços públicos adequados. Porque, vamos convir, né? Não é fácil para um país enfrentar essa expansão gigantesca. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que a cidade, ela não pode ser criticada sem se ver esse contexto e as qualidades que ela apresenta para as condições que nós chegamos hoje. Mas é preciso também reconhecer que há uma gigantesca desigualdade intra-urbana. Nós temos carências efetivas que se manifestam no nosso dia a dia. E é preciso, para enfrentar isso, é preciso primeiro reconhecer. Depois é preciso estudar e debater, coisa que as eleições não evidenciam. Mas não basta ser só no período eleitoral. Tem que ser durante o período todo de vida. Eu vou dizer, eu acho que é muito importante o papel do Sérgio Magalhães, até porque como urbanista, mas também como pensador. Porque o problema urbano, ele é espacial, né? Então, eu acho que essa dimensão espacial, que até no meu livro sobre saneamento, eu resolvi propor à ONU uma quinta dimensão do desenvolvimento sustentável, que é a dimensão da sustentabilidade espacial, que seria um problema de morfologia urbana, né? Morfologia espacial. É muito importante e ninguém presta atenção. O Sérgio tem uma tese importante sobre o Rio de Janeiro, é que a cidade é espalhada demais. Explica aí, Sérgio, que é uma tese importantíssima para entender por que tudo aqui é caro, por que o transporte é caro, por que o saneamento não acontece. Eu acho que a sua tese é muito importante para os prefeitos ouvirem, não é? Exatamente. Sérgio, queremos ouvir. Tá bem. O Rio de Janeiro, desde que deixou de ser capital, na ocasião tinha 3 milhões de moradores, 3 milhões de pessoas. E a cidade metropolitana, 4 milhões e meio. Hoje o Rio de Janeiro, o município, tem 6 milhões, dobrou, portanto, e a cidade metropolitana, 12, quase triplicou. A exigência de onde essas pessoas vão morar constrói a forma da cidade. Como essas pessoas moram, como elas trabalham, onde é que elas circulam, isso constitui a forma da cidade. Para essa população que cresceu 2 vezes e metropolitanamente 3 vezes, a ocupação territorial da cidade foi 3 vezes mais do que o necessário. A cidade expandiu muito mais do que seria necessário para abrigar esse crescimento populacional. Mas por que que isso Por que aconteceu isso? Não, mas por que você acha que era desnecessário se veio tanta gente para ir? Não veio tanta gente. As pessoas nasceram aqui. Quer dizer, o número de pessoas era mais ou menos o mesmo. Não. A cidade é que cresceu. O número de pessoas, digamos, cresceu 2 vezes. E a cidade cresceu 6. Certo. Uhum. A ocupação da cidade. Sim. Agora, vamos lembrar. Muita gente não sabe disso, mas nós aqui sabemos. Até os anos 60 e poucos, a cidade era ordenada pelos trilhos. Então, tinham os trens e tinham os bondes. Então, como isso é uma infraestrutura bastante custosa, é difícil de se manutenção construir, e tudo. manutenção, as pessoas moravam próximas disso, para desfrutar melhor das condições. Aí, nos anos 60 e poucos,
O Brasil, não é o Rio, o Brasil investiu na indústria automobilística. O modelo de ocupação da cidade passou a ser o rodoviarismo. Um automóvel e um ônibus é que passaram a ser, sobretudo ônibus, é que passaram a ser os elementos que substituem o sistema sobre trilhos. Ora, o ônibus e o automóvel têm uma permeabilidade muito maior, porque não precisa quase infraestrutura, vão chegando nos lugares. Então, isso facilita o crescimento da mancha da cidade, da ocupação da cidade. Mas tem um segundo fator fundamental, é que para a moradia das pessoas que cresceram nessa dimensão que eu mostrei antes, para a moradia das pessoas não houve política habitacional condizente. Então, as pessoas tiveram que construir a grande maioria, 80% das pessoas, precisaram construir suas casas com as suas poupanças do dia a dia. Essa população é quase toda pobre. Então, não tem recursos para construir de um modo mais adequado. Então, constrói do jeito possível. Onde que constrói? Constrói nas expansões. Constrói nas expansões que não tem infraestrutura, que não tem redes de esgoto, que não tem serviços públicos. Por quê? Tudo que o Brasil construiu em habitação desde meados do século passado até hoje só foi financiado para 20% do que foi construído. Em cada 5 casas construídas no Brasil, só uma teve financiamento. Por todos os governos, por todos os bancos, de todos os modos. 84 em 5 foram construídas com a poupança da família. Eu acho que isso essa constatação é de uma gravidade que nos diz o seguinte: toda a política habitacional que os governos fazem está errada. Está completamente errada. Porque as pessoas constroem as suas casas, mas você tem ilusão que é porque o governo deu uma casa, minha vida, ou alguma coisa, que é o governo que está resolvendo o problema delas. Não é. Eu acho que isso é extremamente importante. Desde meados do século passado, com o BNH, que foi que faliu, né, o BNH, porque Sim. O modelo que ele apresentou não teve consequências importantes. O Brasil ficou sem nenhum financiamento durante algum tempo. Depois, já nos anos 2000, teve Minha Casa Minha Vida. Tanto Minha Casa Minha Vida como o BNH pegaram o mesmo modelo de habitação, que é o conjunto residencial, e não ofereceram para as famílias a possibilidade de elas escolherem. Elas tinham que aderir a isso ou não tinham casa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa. E esse número é um número muito escasso. Não mudou com Minha Casa Minha Vida desde o BNH, e o BNH com Minha Casa Minha Vida. Não mudou a percentagem de casas construídas com financiamento. Agora eu te pergunto o seguinte, bom, a gente já está entrando na conversa, que eu achei que a gente ia mais devagar, mas já caímos dentro da conversa. Bia, eu pego você já, porque isso aqui está tão bom que eu quero continuar aqui. Sérgio, é o seguinte, foi assim que nós chegamos aos morros, às favelas? Como é que se chegou às favelas? As favelas chegaram antes disso, né? Ah, sim? Assim, as favelas começaram, no caso do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Nos morros? Sim, a primeira favela no Morro da Providência, Sim. atrás da Central do Brasil. 1890 e poucos. Mas quando o urbanista francês Alfred Agache fez o primeiro plano diretor no Brasil, que foi para o Rio de Janeiro, entre 1927 e 1930, tinha 20% da população morando em favelas. Depois de uma redução vertiginosa dos que moravam em cortiços no começo do século XX. Então, a população pobre morava, nesse momento, em 1930, 20% em favela e outro tanto em casas de cômodos, em pensões, quem tinha uma classe média, quem era o funcionário público. Tinha muita gente morando compartilhando residências e tal. Então, nesse momento, as favelas tinham essa percentagem. É mais ou menos o que tem até hoje.
Por que tem as favelas? Porque as pessoas têm que morar. Então, muita gente pensa que a favela é uma agressão à cidade. É um modo de se contrapor à cidade. Não é. A favela é justamente o contrário. A favela é uma demonstração da adesão da família pobre, sem financiamento, sem recursos, para morar na cidade. Ela deseja a cidade. Sim. A alternativa para ela é essa. Ou ir para o loteamento. Para o loteamento clandestino, para o loteamento irregular, que constrói a maior parte da cidade metropolitana. Pois é, mas não há nenhuma organização, pelo menos na permissão da forma como as favelas existem hoje. Porque, por exemplo, ali naquela zona toda ali de São Conrado, ali naquele pedaço, tem alguns condomínios de casas que não são favelas e que as pessoas podem construir até uma determinada faixa. Nos morros e nas favelas não, constroem até onde quer e vão até onde quer. Não deveria haver uma organização nisso também, até porque quando tem as enchentes e as chuvas, aquilo desce. Mas isso já é outra questão. Sim, mas você que conhece tudo isso, explique pra gente. Uma coisa é ocupar as favelas, que não são só em morro, né? São favelas de várias tipologias. Eu estou falando mais de morro mesmo. Uma coisa é a construção da casa pela família, que é histórico isso. Isso tem... A Serrinha, por exemplo, em Madureira, tem 5 gerações morando ali, ou mais. Então, a favela não é transitória, a favela não é alguma coisa provisória que a família vai lá, melhora de vida e cai fora. Não é. Ela tem história. No caso do Rio de Janeiro, tem mais de 100 anos. Essa é a constituição básica da favela. Mas, de uns tempos para cá, não só a favela, mas a favela no primeiro momento, passou a ser dominada por bandidos armados com muito poder de fogo. E esse domínio territorial bandido, que no primeiro momento era só por conta da droga que vendia, passou a desbordar para outros elementos. Então passou a dominar transporte dentro da favela. Agora são os milicianos. Não, bandido também. Ambos bandidos, mas bandido narcotraficante. E agora a milícia. Então, a telefonia, os serviços em geral, e a questão imobiliária. Então, o que você vê na Rocinha ou em outros lugares, quando crescem edifícios, não é a família favelada original ou decorrente. É um negócio imobiliário vantajosíssimo. Isso eu acho que é muito importante. Vantajosíssimo. A gente ter noção né, de quanto, por exemplo, na Rocinha, o preço de uma casa, de uma habitação é astronômico, é muito alto. Não, e o rendimento é enorme. Eles Olha, tendo não tem lucros incríveis, porque as casas são todas umas por cima das outras, né? A especulação, como você diz, é especulação imobiliária, né? Completa. E o negócio é de altíssimo rendimento, tudo melhor que Bitcoin, essas coisas. Eu vou contar uma historinha disso de muitos anos atrás, talvez uns mais de 20, que eu estava, por acaso, em Campo Grande e tinha um acontecimento por ali. E eu fiquei parado olhando o acontecimento. E estava um cara ao lado de mim. Também aí puxamos conversa e tal. Aí ele disse que ele estava sendo prejudicado porque ele estava construindo e estava com esse problema ali ao lado e ele estava impedido de construir. O que ele estava construindo? Ele estava construindo a sua 100ª casa. Nossa, meu Deus. Naquela região. Ele ocupava um terreno e construía um conjunto de casas pequenas, né, com 20 metros, 25 metros, não sei quanto, mais ou menos uma coisa assim. Um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma sala. E alugava. E ele, nesse momento, ele construía cada uma dessas casas por R$ 2.500. E alugava por 200 por mês. Imagina. Em um ano ele liquidava o investimento. Eu disse para ele,
coisa incrível, que negócio maravilhoso. Como é que você aprendeu isso? Eu aprendi com meu primo em Belo Horizonte, que ele já tem 5.000 casas. Imagina. Não, e é um grande negócio, né? Então, não tem negócio melhor do que esse. E esse lógico. negócio continua. É. Né? Só que agora está mais sofisticado. Agora não é aquela casinha que o cara esse construiu, mas são edifícios. São edifícios. Você acha, Sérgio, que seria possível que o governo entrasse com um terreno, né, que desse um terreno urbanizado e deixasse as famílias com pequenos empréstimos na Caixa ou alguma coisa, construir a sua própria casa? Você acha que essa sugestão seria boa? Teve esse programa no antigo BNH, de lote urbanizado, mas a oferta sempre foi muito escassa, muito pequenininha. A política é boa, o programa é interessante, mas se ele não for universalizado, ele não tem resposta não suficiente. cresce. Então a carência continua. Não, então você vê, Minha Casa Minha Vida constrói 1 milhão de casas, e no mesmo tempo em que ela construiu 1 milhão de casas, a população brasileira construiu 5. Então, se você... eu acho que tem que ter... A política habitacional não pode ter uma resposta. São inúmeras as respostas. E não são setoriais, tem que estar associada com transporte, com saneamento, com tudo mais que é necessário. Sim. E, sobretudo, uma vez existindo o lugar, tem que haver governo, tem que haver Estado. O Estado... É esse o maior problema, Sérgio. Não tem. O Estado não é ter uma escola, não é ter um posto de saúde. O Estado é como tem que ser em Ipanema. Claro. Tem que ser em Ipanema como? Tem ali o esgoto entupiu, aflorou, vai lá, conserta. Claro. Se o cara vai construir em cima da calçada, condições não de pode. vida para a pessoa, né? Então o Estado não é só... Então eu me lembro que quando o Beltrame reclamou que não tinha serviços públicos na favela, quando tinha a UPP, e que era necessário ter, o prefeito, na ocasião, ficou chateado porque dizia que tem serviço, tem equipamentos, tem. É verdade, tem. Mas não tem um aspecto que é essencial e que é formulador do município desde a modernidade, poder local, que é o controle urbanístico e o controle edilício. Quando Dom João VI veio para o Brasil, para ir para a Quinta da Boa Vista, o caminho era definido, tinha que ter casas de 2 pavimentos. Porque o caminho real, esse aí, não podia ser uma coisa qualquer, tinha que ser casa com 2 pavimentos, no máximo um pavimento com tais características. Isso o que é? Isso é uma definição de um poder de Estado ordenando como é que faz a questão tem urbana. Organização, né? Que tem que ter. É claro que isso aqui é um modo muito caricato de dizer. Uhum. Não é por aí, é só por aí. Mas o Estado precisa estar presente. Agora, quando o Estado está presente, e eu posso dizer isso com experiência própria, porque durante 8 anos eu estive à frente da Secretaria de Habitação, construímos o programa Favela Bairro, com investimentos importantes em 155 favelas, e as favelas que na ocasião eram dominadas territorialmente pelo narcotráfico, a bandidagem refluiu, porque a prefeitura presente... Inibe, né? E é um desejo da população. Não tem dúvida. A população quer isso. Claro. Então, quando a prefeitura, depois de um certo tempo, sem resposta do Estado, porque a SEDAI nunca operou as redes e as estações de tratamento que todas as favelas construíram. A SEDAI nunca operou. O governo do Estado e a polícia faziam vista grossa. Queriam entrar na favela. Não tem que entrar em Ipanema. Tem que entrar em Ipanema? Claro que não. Tem que entrar em Botafogo? Não tem que entrar. Tem que estar presente. Não é uma entrada aí. Quando o governo do Estado não oferece essa possibilidade e a prefeitura deixa de prestar... Se recolhe. Se recolhe. Então, isso aí é a chaga que a cidade brasileira tem. Não é o Rio de Janeiro mais. O Rio de Janeiro é uma expressão importante, mas não é mais
a única, há muitos anos que não é a única, e se os governos todos e a sociedade não se voltarem para enfrentar essa questão, o Brasil vai continuar patinando economicamente como patina desde os anos 80. Não tem dúvida. O Brasil se desenvolve, do ponto de vista do crescimento econômico no PIB, de um modo medíocre, há mais de 40 anos. Vai continuar sempre em desenvolvimento. Se não, vai chegar lá se não tiver, se não tem tiver dúvida. atenção às cidades, que é o tema da nossa primeira questão e que está chegando até agora, quase metade do programa, provavelmente, se não estivermos atentos para isso, o Brasil vai continuar patinando. Não tem dúvida. Vai continuar. Agora, o mundo está crescendo e o peraí, Brasil só um patina. instantinho, um pouquinho, voltamos já. É porque a Beatriz não conseguiu abrir a boca até agora. Não, eu tô então eu estou aprendendo. querendo falar um pouco com a Beatriz. Nós vamos continuar nesse debate aqui, que temos muito tempo. Agora, Bia, é o seguinte, a gente já combinado, você ia me falar muito do Green Rio. E você me disse que um dos principais temas era a bioeconomia. Isso. E eu te falei, vamos explicar o que é bioeconomia, que as pessoas não sabem o que é, como funciona, e você vai ter muito material para me falar. Então vamos falar um pouquinho de bioeconomia? Vamos, Depois a gente claro. volta para cá, porque a gente tem muito Esse tempo assunto- para isso aqui. Esse assunto é cabeludo. Esse é brabo. Não, mas eu acho que tem que falar tudo que for possível. Claro. Bia. Não, bioeconomia, de uma maneira muito simplista, é um modelo econômico cujos insumos vêm da biodiversidade e são dos nossos recursos naturais, que é uma tentativa de substituir os combustíveis fósseis. A gente está esse ano a bioeconomia entrou no G20. Eu acho que a gente tem que reconhecer, e isso foi uma proposta do Brasil. Então, agora a bioeconomia, e para o Green Rio particularmente, a gente tem um orgulho muito grande, porque a gente fala de bioeconomia há mais de 5 anos que a gente está falando desse tema, que agora virou a bola da vez. E vocês falam de que forma? O que vocês propõem? A Aspásia entrou na bioeconomia quando a gente começa a falar de saneamento, porque a água, a gente tem o Brasil é o país com maior biodiversidade, é o país com as melhores condições para ser assim, o protagonista da bioeconomia. Só que a gente tem, o que aqui foi falado, a desigualdade. Metade do Brasil não tem esgoto, não tem saneamento. Então, eu acho que quando você começa a botar a bioeconomia como uma condição, inclusive na questão climática, ela começa a ser reconhecida pelos governos. Vocês estão falando aqui de governos. Ninguém falou em bioeconomia nos debates, cara, diga-se de passagem, Não, nem entraram nesse tema. Agora, a bioeconomia hoje é uma vocação do país prioritária. O Brasil nós tem somos tudo líderes para ser mundiais. líderes. Nós somos o país que tem a maior região costeira do mundo, dos maiores. Nós somos o maior, os Estados Unidos tem mais talvez, mas nós ganhamos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados com essa história da Amazônia Azul, que agora é mais território, né, que a gente tem para poder explorar Não, economicamente. explica isso, como é que cresceu 2 lógico. milhões de quilômetros quadrados? É Como é isso? porque houve um acordo internacional que deu ao Brasil uma extensão maior da costa, né, daquelas famosas... Em direção ao mar. Em direção ao mar, que havia sempre aquelas... 200 quilômetros. 200 milhas, mas não sei o quê. Agora é muito maior, né? E o Brasil hoje, do Rio Grande do Sul até lá o Amapá, aumentou em 1/3 o território brasileiro. Que maravilha. E aquilo tudo é riqueza, porque o mar hoje é considerado a maior fonte de riqueza do mundo, né? É a nova fronteira, Produz né? alimentos, produz algas, produz substitutos do plástico, o bioplástico, que pode vir das algas. É imenso. uma coisa A bioeconomia imensa. é um universo. E nós podemos fazer isso nos rios, né? Nos rios, toda essa região eu vou dar um exemplo bem objetivo, um recorte. Fitoterápicos, que é um mercado de 230 e tantos bilhões no mundo. O Brasil tem tudo para ser o campeão do fitoterápico e ele só ocupa 1% desse mercado. Imagina o que não tem de fitoterápico na Amazônia. Mas por que tão pouco? Porque não está preparado, não tem pesquisa, não tem reconhecimento. Agora, a gente está no Green Rio, fizemos uma parceria de fitoterápicos entre um projeto da Fiocruz com o Instituto Julius Kuhn, que é um instituto da Alemanha.
Isso para nós é um motivo de grande orgulho, porque foi reconhecido. Mas isso é um caminho. Eu estava ouvindo, deixa eu só fazer um parênteses, eu estava ouvindo o Sérgio e a Aspásia falarem, e você perguntou a questão do governo. Eu lamento imensamente que o governo não os consulte, porque eu acho que se fizesse um conselho de notáveis, convidasse a Aspásia, convidasse o Sérgio, as soluções eles teriam. É verdade. Eu sei porque eu vejo isso no Green Rio. Eu tenho o privilégio de ouvi-los no Green Rio e todo o público que vai ao Green Rio. São pessoas que conhecem o assunto e têm muita experiência, então, se né? você já tem a receita, por que você não usa? E eles têm esse livro que eu sempre elogio da Aspásia e do Márcio. É um espetáculo, é uma epopeia do saneamento. Ele conta toda a história do saneamento. O Sérgio já fez uma apresentação brilhante no Green Rio, mostrando como ele poderia solucionar a questão do metrô de uma maneira simplíssima. E aí eu acho, Beth, a minha cabeça estava dando volta aqui, que você, com o seu programa, poderia ser uma alavanca nisso. Porque o teu programa, TV Carioca da Gema. É bem carioca da Gema. Né? E aqui eu me considero uma carioca da Gema, você é de Bagé, mas a gente já virou carioca. E tem as pazes aqui também. Então eu acho que a gente... Eu quis fazer essa provocação para você. Não, teu eu acho programa pode ótimo. ser um catalisador de uma mudança. Eu vou dizer, inclusive, uma coisa a vocês. Eu tenho muita dificuldade todas as semanas para achar um bom tema para botar aqui, para a gente debater. A gente tem vários. Porque a nossa proposta é um programa que não tenha condições de ser exibido em nenhuma outra televisão, que não tem hoje em dia uma televisão normal, como se diz entre aspas, que aborde esses assuntos. Não. Então, o que a gente quer é falar de uma forma com pessoas que entendem do assunto e de uma forma que não se vê na televisão tradicional. E eu tenho muita dificuldade. Se vocês quiserem me ajudar a montar os próximos programas, eu vou ficar encantada. Vamos arranjar alguns temas e vamos discorrer para poder as pessoas terem noção. Porque a Bia tem razão. É o seguinte, nós estamos aqui, nós somos uma amostragem, né? Mas o Rio tem um número enorme de pessoas, de artistas, de pessoas. Nós temos 3 Embrapas no Rio de Janeiro, ninguém se dá conta disso. É verdade. Hoje de manhã eu tive um Zoom com as Embrapas. Isso é uma riqueza e a gente não usa. A Embrapa, por exemplo, ela vai entrar num projeto de bioeconomia que nós estamos desenvolvendo na Federal do Rio de Janeiro, e eles vão entrar junto conosco para dar escala e eficiência a essas... Fala desse projeto um pouquinho. Bom, são 100 PhDs que nós temos numa rede que vem do Rio Grande do Sul até o Nordeste, que são os melhores especialistas do mundo. Eu estou, inclusive, quem está no comando da minha área é o professor Fabiano Thompson, que vai ser palestrante, que fez um doutorado na Universidade de Ghent, que criou o transgênico e outras coisas. Ele é cobiçadíssimo, esse menino. Ele publicou um artigo agora, foi considerado dos 10 melhores artigos do Brasil no mundo, e foi acolhido pelas maiores revistas. Então está todo mundo de olho nessas. Mas qual é o projeto? Não falamos do projeto. Algas. As algas crescem rapidíssimo e substituem o plástico, que é hoje a praga da humanidade. É verdade. Nós vamos morrer infestados de microplástico que nós pelo amor de Deus. Então, estamos mal no filme. Eles produzem algas em toneladas. Aí eu digo o seguinte, não quero mais laboratório. Vamos fazer um laboratório. Não, eu não quero laboratório. Eu quero escala. É a mesma coisa que o Sérgio está dizendo. Não me deem uma casa que eu não sei o que fazer com uma casa. Tem que ser muita casa. O Brasil tem que aprender a resolver os problemas em escala, não é isso? Universalizando. Claro. Escala. Sim, em escala e universalizando, incluindo todos. Porque se não pensar em grandes números, você não consegue sair do lugar. É verdade, um país desse tamanho, claro. Mas você pode ser uma catalisadora disso. Vamos tentar com a ajuda de vocês, de repente, podemos fazer um programa especial sobre isso. Vai ter muita gente no Green Rio. Eu acredito. Vou falar mais um tema que você me falou também, economia azul. Você me disse que isso vai ser um dos principais temas também. O que é economia azul? Exato, comparando, a Aspásia acabou de falar muito bem, a questão da nossa costa,
que nós temos, mas a economia azul vai lá atrás, porque vem os rios também. Você não pode falar só dos oceanos, tem os rios. Das águas. As águas, e a água não tem fronteira. Eu tive, as pais até trouxe para você na Unesco recentemente, e vi uma apresentação interessantíssima sobre essa questão das águas sem fronteiras. A Marita Koch-Wieser vai falar sobre isso. Porque como é que você põe uma fronteira no Rio Amazonas que vai andando por toda a Amazônia? Como é que você faz isso? Como é que você explora aquele rio? O Pirarucu, ele não é só do Brasil. Então eu acho que isso é um debate interessantíssimo que vai acontecer. Mas o que fazer? Aí você tem que ver de que maneira, no fundo, o que a gente quer é que gere emprego e renda para as comunidades. Você dá a volta, mas é onde Agora, você tem que chegar. essa coisa da economia azul tem um lado interessante, porque quem deu esse nome, né, quem batizou Foi o economia Gunther. azul foi o Gunther Pauli, que é um cidadão muito especial que ficou amigo Que vai da estar gente. no Green Rio também. Que vai estar no Green É. Rio. E o que o Gunther diz é o seguinte, é que não é extrativismo que ele quer. Ele quer que a ciência seja a portadora de uma produção inteligente, de biotecnologia, vamos dizer assim, aplicada Por isso aos que é tão recursos importante marinhos. essa rede de professores. Então, e sustentavelmente, quer dizer, para sustentar o planeta, para dar alimento, para fazer a segurança alimentar, mas para criar inovação. A palavra-chave tem que ter inovação. Não é plantar alga e tirar alga e eu não sei o que fazer com a Mas alga. a Não. tua pesquisa, Aquilo tudo é Aspásia, experiência biotecnológica. Eu sei, mas essa pesquisa que a Aspásia está falando, também tem um professor da UERJ que vai estar lá, um professor Marcos, e ele está com uma pesquisa que é um negócio espetacular. É uma fibra da vieira, que eles já chegaram à conclusão em animais, não testaram em humanos, que retarda a metástase. Isso aí é um prêmio Nobel. Exatamente. Isso é um prêmio Nobel para o Brasil. E a gente não... Isso tinha que estar na primeira página do jornal. Eu acho que isso aí, esse reconhecimento. O Green Rio modestamente tenta ser essa vitrine, mas o que eu realmente acho que a gente deveria fazer, e por isso que eu estou provocando você, é usar esses cardeais. O cardeal que está aqui, a Aspásia, outro cardeal... é você aí com esse vermelhinho. Também. Não, eu não sou, não. Eu sou... Agora, você me falou também num assunto que eu achei bem legal da gente falar, sobre segurança alimentar, que você disse também que vai ser abordado. De que forma isso vai ser abordado? Como é que o Brasil pode ter gente passando fome com um país com tanta riqueza? Eu penso muito nisso sempre. É essa provocação que a gente quer fazer no debate. Como é que pode você explicar isso? O grande problema que a gente tem, por incrível que pareça, é o desperdício de alimentos que começa dentro da porteira e vai o tempo todo até chegar. Isso aí, só aí o que já é desperdiçado tem que ser tratado. A outra questão, dentro da segurança alimentar, é a alimentação escolar também. O Brasil é o único país que tem uma lei que obriga que toda cidade tenha 30% pelo menos de agricultura familiar ou de orgânicos. Infelizmente, nem todos os municípios cumprem isso. Agora, você imagina, a gente tem 40 milhões de alimentação, de merendas. Eu sou do tempo que falava merenda. Não é de merenda, não? escolar. Não, agora não é merenda. Não, mas a gente Agora vai chamar é o de quê? merenda, Mas é merenda, sempre. Agora Mas o a quê? gente tem uma Espanha por dia de alimentação escolar. Imagina se 30% dessa Espanha fosse de produtos orgânicos, que salto qualitativo não daria na saúde das crianças. Então a gente vai E debater. que percentagem é hoje? Não chega. Não, a 30% é lei. Eu sei, mas não chega. Mas não chega. Quanto é que é? Não, os municípios alguns nem usam esses 30%, porque não tem a oferta organizada. É o que a Aspásia estava falando, a organização da escala. Como é que você vai atender? Agora, isso está melhorando, isso está crescendo, e eu acho que a gente não tem que tocar nesse assunto, isso é transformador. Você pegar essas inclusive, crianças... você tem uma diversidade de produtos que o Brasil pode Exatamente, produzir, em cada que é bioma. extraordinária. Só que você, na merenda lá, quando você vê, é sempre a mesma industrializada. coisa. É industrializado. Aliás, os índios também, coitadinhos, estão comendo comida em lata. Imagine. Sardinha, coisas assim em lata. Tem exceções crime. honrosas que a gente quer até apresentar. Tem municípios que estão fazendo um trabalho bonito de hortas nas escolas, estudam geometria nas hortas.
interessantíssimo. As crianças estudam matemática nas hortas. Tem bons exemplos. A gente não consegue botar a luz nesses exemplos. Pois é, mas aí sabe o que eu fico impressionada aí como jornalista? É o seguinte, a gente falando daqui, problemas graves, todos vocês estão mostrando de alguma maneira que problemas que podem ser Tem solucionados. solução, tem. E, no entanto, não tem solução. Gente, isso é falta de dinheiro, falta de capacidade ou de vontade política. Sérgio? Falta de dinheiro não é. Não é falta de Isso eu dinheiro. imagino. Agora, no caso urbano, tem uma questão que é relevante. É que as cidades, e sobretudo as cidades grandes, constituem um sistema muito complexo. É de difícil apreensão, mesmo para quem estuda a cidade. Então, quando a pessoa não tem essa compreensão sobre a complexidade, ela se basta no seu pequeno lugar. Resolve ali e acha que está Ali e tal. E isso ocorre também com os políticos, com os governantes. Então, qual é o modo que a técnica, que a academia oferece para mitigar esse problema? Estruturas de planejamento permanentes, consistentes, como função de Estado e não de governo. Ora, o planejamento no Brasil urbano acabou. Acabou. Quando começou de modo incipiente ainda nos anos 50, se desenvolveu até perto dos 80 e depois acabou. O Ministério das Cidades, que foi criado em 2001, em 2002, e se implantou efetivamente, não, em 2003, no primeiro governo do Lula, era uma esperança. Mas o Ministério da Cidade, nada é a mesma coisa hoje em dia. Então, o planejamento no nível federal, no nível dos estados e no nível dos municípios está muito. Pois Agora é, tem uma diminuído. solução. Sim, vamos lá. Inteligência artificial pode ajudar muito. Não vai resolver tudo. Explica melhor. Pode. Porque os sistemas hoje, o que ele falou é absolutamente verdadeiro. A cidade é um ser complexo, como a célula humana é complexa. Então, quando você tem milhares de especialistas, de químicos, de físicos, de biólogos trabalhando a célula, aquilo é um mundo complexo, a cidade é complexa. Mas você tem hoje sistemas inteligentes que podem, por exemplo, organizar a distribuição pelas escolas segundo os critérios de heterogeneidade que existem, né? E podem também programar a produção. Tudo isso é possível. Agora, o Brasil está engatinhando. Enquanto os países estão lá na frente, você já vê, inteligência artificial está virando uma coisa quase que Comum. banalizada. Não é só Aqui isso. nós não usamos, nós não conseguimos ter nem o sinal de trânsito é sincronizado. Não, Aspásia, não é só eu acho isso, que você tem razão, porque é uma tecnologia nova com muito promissora. Mas o que a Beth comentou é por que as respostas possíveis não são adotadas pelos governos. Claro. Neste caso, eu acho que nós temos que dissociar o que é atividade de governo do que é atividade de Estado. Então, a justiça é uma atividade de Estado. Então, mudam os governos, mas os juízes, os desembargadores e tal, estão todos lá, Tem os que ter uma procuradores política de e Estado. tal. Claro. Exatamente. Agora, no caso urbano e territorial, não é só urbano, territorial também, não só não tem uma estrutura de Estado, como ela fica à mercê da idiosincrasia de cada governante. Não, e outra coisa. E só para Os concluir, municípios dependem do governo federal para coisas absurdas, até merenda. Você recebe merenda, ajuda, programa você nacional, ajuda de merenda, ajuda de transporte. Coitado, o prefeito está perdido lá na imensidão desse país e o governo federal é que está dizendo qual é a regra. Não é possível Não, e isso. prefeitos muito mal preparados também, cá para nós, né? O pessoal normalmente que é eleito e tudo, poucos têm um preparo maior, uma visão então, melhor. mas o fato do governante não ter um bom preparo é um dado que é recorrente. Agora, se ele não tem uma estrutura permanente também que apoie
e reduz as idiosincrasias de cada um, aí complica. Então, nós temos respostas inadequadas. O Rio de Janeiro foi preparado para ser primeiro cidade do PAN, depois da Copa, depois da Olimpíada e tal. E grande parte do esforço que foi feito foi em cima de projetos da década de 70 que estavam ultrapassados. Verdade. Porque da década de 70 para cá, pouco se planejou. Mas, Beth, eu preciso falar que existem prefeitos que surpreendem. Prefeitos não do tem interior dúvida. que estão preocupados com mudança climática. No estado do Rio, tem prefeitos que estão realmente me surpreendendo positivamente. A gente está tentando até trazer essa experiência, não só do Rio de Janeiro, do Brasil todo. Está chegando mais no interior do que na cidade, essa necessidade de mudança. Eu sinto que está tendo uma mudança pivotal aí na história. De qualidade das pessoas e da percepção da questão do clima que está vindo a galope aí. A gente não... Eu até queria fazer uma menção, Sérgio, se você puder falar um pouco dessa tua sugestão do IBAN, de preparar as pessoas para as emergências climáticas, porque eu tive recentemente nessa viagem também na Alemanha, no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, e todos falando o que é urgência, o que é urgência. Não tem urgência maior do que a questão climática que nesse momento, claro. Que está, enfim... E aí, no caso das mudanças climáticas, você teve uma mudança muito grande, porque toda a preocupação era com mitigação. Isto é, como é que nós podemos neutralizar o carbono? Como é que nós podemos sequestrar o carbono? Isso é um problema mundial, né? Não adianta eu sequestrar aqui se todo mundo não sequestrar o carbono. Se a China está botando uma quantidade absurda. Agora, o problema da crise, a adaptação climática, isto é, que nunca as COPs ligaram. É verdade. Os grandes encontros internacionais não falavam nisso, sempre consideravam a adaptação um elemento secundário. Arranjaram lá em Copenhague, em 2010, não, vai haver um fundo de 10 bilhões de dólares, de 100 bilhões de dólares, nunca saiu do papel e nunca ninguém ligou. Agora, com os furacões, as enchentes, e as calor, secas, tudo isso, é que... As migrações. A humanidade está acordando para a quantidade de recursos que ela vai ter que botar nisso. No caso do Rio Grande do Sul, você podia falar o que seria. Os recursos são fundamentais, não tem dúvida. Mudanças climáticas já deixou de ser presente, agora já é emergência climática. Emergência climática, exatamente. Então, assim como a mitigação passou para a adaptação. No caso da tragédia gaúcha, né? Como eu sou gaúcho, eu fiquei muito mobilizado e fiquei assim, pô, como é que a gente pode ajudar? Aí eu vi que o que para mim poderia ser uma possibilidade era ajudar a formar quadros de governo e privados, de iniciativa privada, que tivessem preparados para esses três elementos que precisam ser enfrentados nas cidades e nos territórios, que é a mitigação, a adaptação e a prevenção. Como é que se faz isso? Bom, tem informações sobre tudo. Então, nós estamos cheios de estudos, mas esses estudos estão dispersos. Esses estudos não estão, em geral, disponíveis para as pessoas normais. Estão disponíveis para os especialistas. E os municípios e os estados, os territórios, eles não têm instrumentos para enfrentar essas três dimensões das emergências climáticas. Então, me ocorreu, como eu sou conselheiro do IBAN, faço parte do Conselho de Administração do IBAN, que é uma entidade muito respeitável, uma entidade sem fins lucrativos, o trabalho é voluntário, e com uma experiência muito grande na formação de quadros para a administração pública, porque nos anos 50 o IBAN criou pioneiramente um curso Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com sede no Rio de Janeiro. Criou nos anos 50 um curso de formação de quadros municipais para o planejamento,
com grande sucesso e tem se desenvolvido muito bem nessa área também de formação. Tem, inclusive, uma designação acadêmica de faculdade. Então, eu levei ao conselho do IBAM, que aprovou a possibilidade de se criar um centro que a Bia sugeriu que fosse internacional, do clima e cidade. Então, isso está em elaboração. O objetivo é reunir o que tem disponível e publicizar, ter algum trabalho de pesquisa, mas, sobretudo, um trabalho de formação de quadros preparados para isso no nível de especialização. Então, isso está quase pronto. No Green Rio, a Bia generosamente abriu um tempo para ser apresentado isso publicamente. Super importante. Estamos com importante. Então, é preciso... Quer dizer, são soluções que a gente vai Mas ter que chegar exatamente de alguma forma. No Green Rio tenta levar um pouco disso. Onde eu vou, eu carrego esse livro das Paz e do Márcio e fico mostrando. Olha aqui, isso aqui Agora, é complexo. Tem um capítulo do livro que é... nós chamamos os arquitetos da natureza, porque é um capítulo em que você usa a drenagem como inspiração paisagística e científica para construir as famosas cidades esponja, os jardins de chuva e várias soluções que são combinações de equipes de arquitetos com biólogos, com especialistas, para inventar formas de absorver a água. Não, e tem que inventar rápido agora, impactos, né? O tempo está passando. Lógico. Não, agora, o que eu queria falar com você é o seguinte... Isso está no mundo inteiro, hein? Sim. Isso está em Oakland, está em Tóquio, está em não sei onde, está na China, está em todo lugar. Aqui no Brasil é que ninguém percebeu ainda que a gente pode fazer isso. Agora vamos falar. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte, a gente começou o programa falando, a gente ia falar dos problemas do Rio de Janeiro. A gente até tentou timidamente, foi e voltou. Eu vou pedir a vocês o seguinte, vamos fazer agora uma rodada da seguinte maneira, eu queria que cada um de vocês dissessem quais são os 3 principais problemas dessa cidade do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouco disso. Sérgio, para você, quais são os 3 principais problemas do Rio? Escolhi 3. É difícil, eu sei, é esse o problema. Eu sei. Mas nós temos aí o quê? Eu acho que transporte. Primeiro, eu quero voltar ao que eu comentei antes, que essas coisas são integradas. A gente não pode tratar setorialmente simplesmente. Então, quando eu vou falar em transporte e mobilidade, é uma dimensão estrita, mas está concatenado. Não tem dúvida. Como eu comentei antes também, quando deixa de ter os trilhos e passa a ser rodoviarista, a cidade se expande. Quando a cidade se expande perdendo densidade demográfica, porque perdeu densidade demográfica, ela se empobrece. Ela se empobrece e ela constrói territórios sem controle de Estado, sem presença de Estado. Então, isso é mobilidade. Desordena. Vê as consequências que a mobilidade tem. Então, tem a questão da insegurança decorrente desse sistema rodoviarista. Claro que esse sistema rodoviarista não é todo ele responsável pelo que está acontecendo, mas faz parte. Então, eu vou responder essa sua pergunta com esse preâmbulo. Quer dizer, as coisas são interligadas. Sim. No caso, o Rio de Janeiro tem problemas muito graves, mas a Aspásia começou essa conversa dizendo que ela é otimista, e no caso do Rio de Janeiro nós podemos ser otimistas, porque os problemas do Rio de Janeiro são muito graves, mas tem muitas soluções possíveis com qualidade e com baixo custo. Pois é, mas por que não acontecem? Bom, aí nós precisamos de programas como o seu, divulgados, fazendo, não é? Eu vou tentar fazer um por dia. Então, no caso da mobilidade, nós temos 200 quilômetros de trens. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sim. 200 quilômetros de trem que pegam toda a Zona Norte, parte da Zona Oeste e Baixada. Essa rede de trens da Supervia irriga 70% da população metropolitana. No tempo do governo Geisel, esse sistema de trens transportava 1.200.000 passageiros por dia. Hoje ele transporta 300.000 pessoas.
Diminuiu. A cidade dobrou de população e ela diminuiu. Agora, se você... Pois é, mas explica melhor por quê. Porque está degradado o sistema, tá? Ah, sim. Pelas condições. Abandona. Abandona, investe na linha 4 do metrô, que tem uma responsabilidade de transporte ínfima, comparando com da região metropolitana Sim. pela Supervia. Pela extensão, né? Investe em ônibus, não tem conexão entre os sistemas metropolitanos de ônibus, de trem, de metrô, de barcas, não tem. Não tem bilhete único. Não tem bilhete único. Então, essa rede passa por áreas pobres. As áreas pobres estão abandonadas. Então, você pega, como aconteceu conosco, uma licitação para construir a linha 4 do metrô, que era paralela, indo por Botafogo até a Gávea, ela ficou vazia e, anos depois, o governador traça, ele disse isso publicamente, traça no seu gabinete a linha 4 deslocada de onde estava para a continuação da linha 1. Ali na Gávea. Não, sai da Praça General Osório, vai à Praça da Paz, isso é tudo linha 1. Sim. Vai a... Jardim Só de tem uma Alá. linha. Vai mudando o número, mas a linha é A linha é mesma. mesmo. E gasta 10 bilhões de reais para transportar menos de 110 mil pessoas dia. Há um custo, que você faz a conta, você vai ver claro. que é uma coisa absurda. Absurda. Então, esse sistema construiu a maior linha única de metrô do mundo. A linha É única. uma linguiça, Aí, né? você pega o metrô, É uma linguiça. pega o metrô e vai entrando de estação em estação e diz assim: Estação da Carioca, estação de transferência entre a linha 1 e a linha 2, estação da Cinelândia. Mas é a mesma. Sempre a mesma. Aí Todas as estações são de Sim, transferência. aí eu até comentei esse dia com um amigo, o cara não entendeu muito. Ele disse assim: poxa, eu viajei para Paris recentemente, aí chega e cai naquela estação Châtelet, caminha para pegar outra estação, né? No Rio não, o Rio é uma beleza. É mesmo. Tu sai de uma e entra na outra, caminhando Direto. Que é uma linha só. Não, e é verdade, até Agora- de pouca gente gasta muito Agora, dinheiro, se realmente. se você disser o seguinte, vamos tratar da rede de trens, esses 200 quilômetros, vamos transformar esses trens abandonados em metrô de superfície, Isso. que vai atender 70% da população metropolitana. Você vai gastar um custo, vai gastar um dinheiro equivalente, talvez, no máximo, a uns 15% do que gastou na linha... É mesmo? Ele fez essa apresentação no Green Hill. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. O Carlos Lessa, saudoso professor Carlos Lessa, economista, quando assumiu a presidência do BNDES, ele foi da minha banca de doutorado. Ele sabia dessas preocupações, que já são antigas, e ele, quando assumiu a presidência do BNDES, ele me convidou para fazer uma palestra no BNDES, apresentando essa possibilidade. E convidou as maiores lideranças empresariais e políticas do Rio de Janeiro, estava lotado o auditório. Eu fiz a apresentação, o Conde era vice-governador, não era vice-governador ainda, era secretário, e estava presente também, e foi muito bem. Aí terminou a reunião com um comentário do secretário de Estado de Transportes, ao qual era atribuída a responsabilidade da Supervia, com uma conversa meio Cerca Lourenço, como se aquilo ali não fosse uma ideia muito interessante. Bom, o cara era sócio e advogado da 1001. Aí a gente já está entrando, vai entrar num outro segmento que é de doer nesse país. Eu não estou falando isso aqui, isso não é um furo nesta... Não, eu imagino. Eu neste lamento programa. Eu lamento isso está registrado em livro publicado pela Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, num depoimento que me entrevistaram lá sobre urbanismo. Sobre urbanismo do Rio de Janeiro. Está lá.
tá escrito lá, já tá publicado. Você também tem uma coisa que também explica essas loucuras, que é uma inversão, né? Tem uma Olimpíada. Aí tudo que o prefeito vai fazer é por causa da Olimpíada. E aí acaba produzindo esse tipo de coisa. Já botou a Olimpíada lá na Barra, né? Que o legado foi terrível, passamos 10, 12 anos, agora é que estamos recuperando aqueles espaços lá, porque passou esse tempo todo, o governo federal não assumiu sua responsabilidade. Aliás, a Olimpíada só aconteceu porque o prefeito botou muito dinheiro da cidade para bancar obras federais aqui no Rio, e o final foi que a cidade faliu, né? A prefeitura. A prefeitura Cidade faliu, não. desculpe. A cidade faliu, foi o prefeitura erro faliu. do que o prefeito Saturnino Braga fez, quando confundiu. É verdade. Então, agora, a pergunta é a seguinte: por que foi parar na Barra, o tal do metrô? Por causa da Olimpíada. Não parou na Barra. Ele vai até São Conrado. Ele parou na Jardim Oceânico. Pois é. Sim. É linha o quê aqui? Aquilo ali. E agora vão investir 700 milhões. Vão investir 700 milhões para recuperar o buraco da Gávea, que não tem conexão. Que não tem conexão, isso eu fiquei impressionado. Não tem conexão. E conectar é com a Tijuca, né? Não tem. Vai estar a estação lá que nem a estação. Você que é emérita no saneamento, sabe que o governo investiu bilhões para construir a estação de saneamento da Alegria, né, ali na Maré. Está lá pronta e não tinha cano. Não, Meu todas as Deus, estações não de tinha saneamento. Agora está construindo essa estação da Gávea, está anunciada pelo governo do estado, eu vi. E não Tem vai ter conexão, linha. é. Bom, então, respondendo a tua pergunta, é pouco que precisa, é pouco dinheiro que precisa, tem dinheiro, e é pouco dinheiro que precisa para fazer uma qualificação extraordinária. Agora, na é vontade mobilidade política pública. ou é incompetência, Sérgio? É desordem. Eu acho que tem incompetência. Eu acho muita incompetência. Eu acho que tem incompetência, tem desconhecimento também. Para mim é mais ou menos parecido. Tem também interesses outros. Você quer ver tem interesses outros. Quer dizer, o meu filho, que está atento a essa questão, me diz: "Ô pai, isso não vai para frente se não tiver grandes obras, tem que ter obras." Como não precisa ter obra que está lá já feito. Tem que gastar dinheiro, Tem que ter alguma coisa. Olha aqui, eu vou passar para o saneamento. Eu peguei aqui uma coisinha sobre saneamento, eu vou ler e você vai falar. Pode ser? Claro. É porque eu acho, ele falou que se a mestre de saneamento, como eu acho que um dos grandes problemas da cidade é o Você saneamento. perguntou o que do que Brasil, seria, eu botei né? saneamento na ponta. Olha aqui. 50%. Olha, o que eu peguei, que eu acho que você pode falar em cima. O saneamento básico no Rio de Janeiro enfrenta desafios como a falta de acesso em favelas e a necessidade de melhorar a coleta e tratamento do esgoto. Em 2020, 90,5% dos moradores do estado tinham acesso à água, mas apenas 67% viviam em residências com coleta de esgoto. Em 2024, agora, 4 cidades do estado estavam entre as 20 do país no ranking de piores saneamentos: São João do Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias e Belfor Roxo. As favelas são os locais com maior dificuldade de acesso a serviços de saneamento básico. A falta de saneamento básico pode prejudicar a qualidade da vida da população, levando a doenças e comprometendo o desenvolvimento e a mobilidade social. O novo Marco Legal do Saneamento Básico estabelece que em até 2033, todas as cidades brasileiras devem atender a 99% da população com abastecimento de água e a 90% com esgotamento sanitário. Você acha que chegaremos lá? Duas coisas. Sim. Primeiro, o Brasil não chegará, porque o governo resolveu criticar o marco de saneamento e valorizar e proteger as empresas estatais de saneamento, que são desastrosas. Essas empresas estão aí há 30, 40 anos com contratos de programa que são falsos, onde eles praticamente controlam os municípios, que ficam reféns dessas empresas, para poder tirar a tarifa do município.
mas não dão o serviço para o município. Por isso, essas cidades do Rio de Janeiro estão nessa situação. Isso era responsabilidade da SEDAI. Sim. Passou 40 anos assim. Agora, E agora Águas do Rio. então vamos lá. No caso do Brasil, que eu vi ontem, inclusive, um debate importante que houve, que a Rede Globo promoveu com Águas do Rio e tudo mais, fica claro, e eles disseram com todas as letras, que nós não vamos conseguir, porque esses contratos, esses leilões que nós tivemos no Rio de Janeiro, não ocorreram em muitos lugares do Brasil por conta dessas empresas que são empresas clientelistas, que empregam deputados, vereadores, etc., e que estão reféns desse modelo antigo que deu esse resultado que você está mostrando aí. O Rio de Janeiro está fora. O Rio de Janeiro está fora. O Rio Quer de dizer, tá Janeiro, fora quer dizer o quê? em Não vai conseguir essas 2033, metas. nós vamos atingir a meta. Nós Está vamos? sob controle. Tá. Meu Sim. Deus, Depois que eu quero uma maravilha. parte seu. Absolutamente vamos. Eu tenho confiança porque são profissionais, estão trabalhando com metas que são mensuráveis, controláveis. A Genesa está em cima deles, a Ana estava lá, está em cima deles. Não tem possibilidade deles não cumprirem. Vão cumprir, disseram que vão cumprir. No Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós saímos na frente. Nós tivemos o leilão e nós furamos o cerco da maldição lá da SEDAI, que foi objeto de 4 anos de luta minha, porque os interesses que tem por trás da SEDAI são horrorosos. Né? Toda a LERJ estava pendurada na SEDAI. Que absurdo. Toda né? a LERJ, tirando cargos de diretoria, DAS e mais recursos, dinheiro e carros-pipa alimentando essa cidade da Credo. periferia. Muitas delas já estão melhorando. Agora, nós já estamos, por exemplo, a Praia do Flamengo ficou quase, a maior parte do ano, já dos últimos 6 meses, já está balneável, né? Temos um problema grave ali naqueles rios da Baixada, que tem lixo envolvido também, e o leilão não incluiu o lixo, que é um dos grandes problemas do saneamento. Porque quando você joga muito lixo ali, ele simplesmente não há os aparelhos e as coisas todas, essas centrais de saneamento que são processadores dessa água, eles têm um impedimento grave, Claro. que é o volume de lixo que Claro. tem aí. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa resolver urgente no Rio de Janeiro é porque o lixo é um desastre. Nós estamos com uma lei de 2007 que exige a universalização do lixo, portanto, fim dos lixões. Essa lei, em 2013, era um prazo para 2013, não cumpriu, era um prazo para 2017, não cumpriu, e o prazo agora não cumpriram. Então, qual é o E não problema? cumpre e fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo. Por quê? Porque a inteligência humana não chegou aí. Quer dizer, a inteligência humana é o seguinte: eu só consigo resolver o problema do lixo se eu tiver uma política de reciclagem. E só agora, semana passada, mês passado, é que o governo resolveu fazer uma lei da reciclagem. Porque isso é uma indústria absolutamente poderosa, rentabilíssima. E o Brasil é o único país do mundo, pelo menos numa faixa mais evoluída, que ignora que o lixo é riqueza. E eu vou te dar agora uma notícia horrorosa que ninguém vai acreditar. O Brasil está importando lixo do exterior. Mas vem cá, importando para quê? Em massa. O Ministério da Fazenda agora resolveu fazer uma leizinha para Não digas, organizar melhor a entrada do lixo. Nós estamos importando Mas vem lixo cá, do mas exterior. importa para quê? Supostamente é porque as empresas que se dizem de reciclagem estão subutilizadas. Estão sem porque lixo. O lixo brasileiro não vai para a empresa, então precisa trazer do Não exterior. Não é possível. Não Juro acredito. pela Não minha mãe. posso acreditar. Eu juro pela minha Meu santa Deus. mãe que o Brasil está fazendo entrar, eu não sei agora o número exato, mas é uma Nunca quantidade tinha de falar que o Brasil... toneladas e Deus. E os toneladas pneus? por mês. E os pneus também? Faz parte, mas isso é tão Os sério. pneus
eles reciclam. Estão reciclando. Por falta de... Agora, o pneu do É Rio de falta de Janeiro... lixo no olha país. aqui, olha aqui. Para falar do Rio, os O pneus Brasil que está nós... ajudando o mundo. Os pneus que nós rejeitamos no Rio de Janeiro vão parar em Minas Gerais e ser reciclados em Minas Gerais para a grandeza de Minas Gerais, não do Rio. Então, nós estamos perdendo dinheiro. Investimento. Você ser no Só um produtivo. minutinho, Espada, vem uma gestora da OCDE para o Green Rio que disse que agora tem Blue Economy, Green Economy e tem a Brown Economy, Claro. que é o lixo. É. Você devia conversar com ela, Sem botar dúvida. vocês Eu duas estou conversando. horrorizada com o que eu estou Brown ouvindo aqui Economy. Agora, agora. eu falo isso aí É. como autoridade, porque a minha lei do lixo zero foi implantada no Rio em 2008, 2007, antes da lei federal sobre resíduos sólidos. É um orgulho que eu tenho na minha vida, mas eu também tenho uma frustração imensa, porque a Conlurb é a melhor empresa do mundo de catar lixo, de recolher lixo, mas ela não processa recicla. o lixo. É. Ela não tem absolutamente fora do circuito da reciclagem. Então, é esse um problema gravíssimo. O lixo passeia. Tem lixo extraordinário, que é o grande lixo dos restaurantes, das empresas, etc., que vai para um lugar desconhecido ali, para umas centrais intermediárias, e dali vai parar na mão do tráfico. Porque os catadores verdadeiros, legítimos, que eu amo de paixão, são prejudicados porque apareceu a turma dos catadores que está a serviço do tráfico, Nossa Senhora. coletando esse lixo mais barato e mandando para São Paulo. Então, nós estamos Mas para fazer perdendo o quê? para reciclar em São Paulo, porque em São Paulo eles têm reciclagem, aqui não. Aqui não É um tem business. reciclagem. É um Gente, que grande país é business. esse? Que mundo Que é país esse? é não? esse? E que Rio é esse? Que rio é Porque esse? São Paulo tem um sistema É outro muito país. mais eficiente. É outro Ele não país. tem Conlurb. A Conlurb é a maior empresa do mundo. Eu adoro o pessoal da Conlurb. Mas, sinceramente, não precisava ser tão grande. Podia ser... São Paulo é dividido em duas. Uma empresa ganha uma licitação numa banda e a outra na outra. E ali você organizou a reciclagem porque a empresa que coleta o lixo tem interesse em transformar o lixo em dinheiro. Claro. E aqui não, que é uma empresa pública, né? É uma empresa que tem 600 contratados merendeiras para servir as escolas. Você vê que não é bem resolvido esse problema. Sim, né? sim. Eu queria comentar um Por pouquinho favor. na época do saneamento. Eu fico muito contente com a tua avaliação de que o Rio conseguirá cumprir a meta até 2033. Eu fico encantada. Não sei se acreditamos, mas vamos lá. Não, não. se ela está dizendo, eu acredito. É. Mas Mas independe dela. não, a avaliação dela é consistente. Então, eu acredito. Agora, em termos urbanos mais amplos, para além do Rio de Janeiro, tem uma questão aí que precisa ser resolvida. Que é, eu comentei antes, Beth, que nós crescemos em população tanto e expandimos a cidade várias vezes mais. Agora, a população está estável. O Brasil não tem mais crescimento demográfico. Mas nós vamos construir até o final dos anos 2030, nós vamos construir, em relação a 2015, mais de 50% do número de domicílios que tínhamos, com a mesma população. Vão crescer o número de domicílios. Mas por que isso? Porque o tamanho médio da família diminui. Então, quando eu nasci, eram 6 pessoas por domicílio, em média, no Brasil urbano. Hoje são um pouco menos de 3, vai chegar a 2. Então, com esse perfil, se nós continuarmos fazendo as cidades como fazemos até hoje, a cidade vai construir essas casas em outros lugares, novos. Em grande parte, em grande medida, em lugares novos. Portanto, vai expandir. Tem como consequência que, se a população é a mesma, ela, para ir para lá, ela sai daqui. Então, os bairros consolidados vão perder população, vão perder vitalidade, vão perder economia.
E o que foi construído para lá vai ser construído do jeito que foi construída a cidade até hoje, isto é, sem infraestrutura. Esperando depois fazer, né? Então, se essa meta de 2033 não se ajustar com essa realidade e nós não contivermos a expansão da cidade, nós vamos chegar em 2033 e dizer, não deu. Não deu, porque a cidade foi para lá. Quando eu disse que ia sanear toda a cidade era aqui, Perdeu agora o a controle. cidade é lá. Esse é um problema estrutural que eu acho que o Sérgio há anos vem dizendo isso. As pessoas não ouvem, são surdos. Não ouvem, surdos e mudos. Incompetentes Eu também, acho né? que isso é uma coisa Ou muito não querem séria, ouvir esse também, espalhamento que torna todos os serviços muito caros e inacessíveis, né? Então, isso realmente é muito grave. Agora, o problema maior do saneamento, para mim, tem dois. Um é a tecnologia. O Bill Gates, aliás, é o herói do meu livro, essa foto do Bill Gates. Mas tu acha que ele vai chegar lá? Não, o Bill Gates tem uma privada que é de economia circular. Mas agora parou esse assunto, não está mais em pauta? Por quê? Tá, claro que tá. O problema é que... explica melhor, que privada é uma privada... Não tem cano de esgoto. A privada... É autossuficiente. A água que você despeja na privada, você bebe 10 minutos depois, que ela sai limpa. Entendeu? Então é economia circular. E o que não é água, o que acontece? Você não vai precisar de cano. Mas o que não é? Eu não sei o que a gente vai fazer com esses canos todos. É isso que eu estou querendo saber. E o que não é água? O que é? O que não é água vira adubo. Mas aonde? Vai parar onde? Já sai da privada para um lado e para o outro. Ele seca na hora, sai a água de um lado e aquela sai coisa que nós não vamos falar, seco, pronto para ir adubar alguma coisa. Eu acho que ele deu uma viajada. Ela existe, essa privada está pronta. O que é essa privada? Meu Deus. Todo o problema da tecnologia... Mas é o que ela quer botar exatamente deixa eu dizer, no livro. todo o problema da tecnologia é preço. Quanto custa uma privada dessa? Custa mais que a rede de esgoto. Ela está cara. Mais que a rede de esgoto. Mais que a privada de ouro. Mas se você for mudar, por exemplo, eu já tenho a minha rede de esgoto. Quer dizer, o custo que seria para trocar de rede... já está pensando. Mas para que trocar? Não troca. Sua privada. Não troca. Eu fico com o meu cano você quer e ele bota lá esse grupo que você está se referindo que vai morar longe, etc. Joga lá. Bota a privada lá. Joga lá. Agora, o problema é o custo. É preciso que essa tecnologia seja aperfeiçoada a ponto do preço ficar acessível para o mercado. Mas isso vai demorar, não, né, amiga? Agora eu vou te dizer o segundo problema, que não me deixa dormir. O saneamento tem um problema central, que é o problema é a tarifa. A tarifa. O povo brasileiro, essa é a má notícia que a gente tem que encarar. O povo brasileiro está com nível de renda tão baixo, médio, a moda, ou a mediana, que seja, é tão baixa que você chegar para dizer o seguinte, não, eu preciso do saneamento, porque ele vai trazer saúde para os meus filhos, vai evitar doenças. Tudo bem, meu amigo, mas quanto custa? Quer dizer, o preço da tarifa de saneamento não é compatível com a realidade das pessoas, da renda, da moda da renda no Brasil. Então, isso é um problema que Marilene Ramos e eu fizemos um artigo mostrando que todos os países que universalizaram o saneamento, eles tinham uma renda média mais alta do que a nossa. Né? Então, isso é realmente... E aí você tem que fazer, o governo tem que subsidiar. É a mesma coisa que transporte. Agora nós estamos vendo um debate grande, pressão para poder vários municípios no Brasil já liberaram transporte, né? Transporte de graça. E o problema é esse, porque o custo do transporte ele pesa demais no orçamento doméstico. É verdade. E o do saneamento, pior ainda, porque na hierarquia de prioridades de uma família pobre,
Em que lugar está o saneamento? Né? Antes do saneamento é o alimento. Depois do alimento é a saúde. Depois da saúde é o transporte. Ninguém nem pensa nisso. Então, quando o saneamento meu vem Deus. lá, sim, mas a renda é curta. Então, isso Tiver que significa, a conclusão é que o governo tem que subsidiar o saneamento e o transporte, eu acho. E aí eu quero lembrar... Mas onde é que está sendo pago o saneamento? Não, nós temos a tarifa. Aonde? Hã? Na Todo conta mundo da paga. SEDAI? Sim. Que é o dobro? Não é da SEDAI. A SEDAI Não, que é o hoje dobro, não cobra tarifa. Quem está cobrando é a empresa... Águas do Rio. Que é o dobro, que é outro tanto em relação à água. Você paga 100 de Não, água e você 100 paga a mesma coisa para os dois. Pois então, Supostamente. é outro tanto, né? Você consome 100 de água e paga 100 de esgoto. Agora tem um subsídio. Aliás, enfim, nós temos uma proposta muito interessante do Gerson Kelman, que era o seguinte: dê água de graça até 12 litros por mês, né? Não, que é isso? O consumo Deve de ser 2 litros por dia. por hora. Por Por hora? dia. Não, Por 12 dia. por dia, nada. Não. Até o banho já é mais do que isso. Deve ser 12 Não é por por hora. hora, não. 150 Por hora não é, por não. dia. 150 por dia. É 12. Eu me lembro que é 12. Mas, enfim, você dá uma cota mínima para todo mundo de graça. E aí você começa a aumentar a tarifa em função do volume de água. Até O para que pessoas... seria muito bom, Mas, porque mas, às vezes, mas é assim, Mas já é é progressivo. assim. Já é é progressivo. mais ou menos, não é muito. Por exemplo, quando você tinha SEDAI, e agora mesmo ainda, por exemplo, a empresa Águas do Rio está muito satisfeita, porque ela está conseguindo instalar os medidores lá, coisa, nas favelas, o preço é baixo, tem tarifa especial, e ela diz que as pessoas estão pagando. Né? Mas quando não pagava, é lógico, quando você não paga, você esbanja. Né? Então, essa ideia de você cobrar pela quantidade é importante, mas você tem que medir perfeitamente isso. Né? E aí há muitas queixas. Eu também devo dizer que nem tudo são flores. Nas áreas mais de classe média alta, há uma queixa muito grande que a empresa subiu muito a tarifa, botou um relógio lá, botou um relógio lá, as pessoas às vezes não entendem, uma pessoa morando numa casa, como é que está pagando R$2.000, coisas desse tipo. Então, há muita questionamento, atrito nessa área. Mas eu acredito até que possa estar havendo um bypass aí que você tira, faz um Robin Hood, cobra mais lá para jogar no outro lugar. Né? Mas eu acho que a tarifa realmente é um problema não só do transporte, mas do serviço em geral. Agora, voltando a falar do Rio de Janeiro, eu normalmente, quando eu faço um programa aqui, eu mando para os amigos qual é o tema e tudo mais, e muitas pessoas perguntaram, eu até já tinha falado com o Sérgio sobre isso, falar um pouquinho da revitalização do centro do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? Até que ponto isso é bom para a cidade? O que vai ser feito? Quais as informações que você tem concretas sobre essa revitalização? Eu acho que valorizar o centro é fundamental para cidadania, para construção da identidade coletiva, para coesão social. Porque os centros das cidades, eles têm o resumo da história do lugar e, em geral, são os lugares mais bem servidos. E onde as pessoas de todos os bairros têm mais facilidade de chegar e conviver. E ali se constroem imagens, sentimentos, sensações que são compartilhadas. E isso constrói a identidade do conjunto e faz com que nós nos reconheçamos como moradores, como cidadãos daquela cidade. E aqui no Rio, o centro teve uma época que estava muito caído mesmo, né? O centro continua caído, mas desde os anos 70, os investimentos têm sido no sentido de desconstruir a centralidade do centro. Os investimentos têm privilegiado as áreas de expansão, sobretudo a Barra da Tijuca.
E isso não é uma questão episódica, isso aí é estruturante, porque faz parte do plano Lúcio Costa transferir para a Barra da Tijuca o centro metropolitano. Está lá no desenho dele, 15 dias depois virou lei, em 1969. Isso justificou que os governos estivessem muito em acordo com os investidores imobiliários para levar as coisas para lá, inclusive a linha 4, até o Jardim Oceânico. Faz parte desse contexto. Isso criou uma situação de umas forças centrípetas em relação ao centro, se expandem. O sistema de transporte sobre trilhos desconstruído, que era voltado para o centro, ou inoperante, voltado para o centro, reduz a vitalidade do centro. Então, se você transforma os trens em metrô, você recupera uma parte disso e faz com que o centro possa ter melhores conexões. Sim. Mais vitalidade. Porque o centro do Rio de Janeiro, historicamente, tem a representação do Brasil. Sem dúvida. Tem os melhores exemplares da arquitetura de 5 séculos. Mas eu acho que isso tem em relação à cidade metropolitana a centralidade mesmo. Porque ele é centro também de Niterói, é centro também de São Gonçalo. Pois é, mas o que está previsto concretamente acontecer? Bom, então, 50 anos, as políticas foram expansionistas. De alguns anos para cá, houve uma possibilidade ambígua, mas de reversão. Eu sou muito favorável ao projeto Porto Maravilha. Eu acho que ele, sob o ponto de vista do desenho urbanístico, não é bom. Eu acho que, sob o ponto de vista do modo como se projetaram edifícios de 50 andares, 15, quando não tinha nenhum no Brasil, é uma extravagância que inibiu o aproveitamento desse potencial construtivo. Mas a ideia é positiva. E a derrubada da perimetral foi muito boa, a construção dos equipamentos culturais também é muito atrativa. A região ficou muito bonita, né? Então, isso é uma boa resposta. No curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em urbanismo que eu dou no Fundão, no ProUrb, durante 3 anos nós fizemos um estudo sobre o aproveitamento das áreas ociosas da AP1, do centro do Rio. Terrenos vagos, áreas degradadas completamente, ou áreas ociosas. E os mestrandos, os doutorandos, fizeram uma estimativa de aproveitamento dessas áreas para habitação. Então, sem considerar a área do Porto Maravilha, só o restante, até Benfica. E isso nos permitia uma avaliação usando só 1/4 dessas áreas, com até 6 pavimentos, permitiria quadruplicar o número de moradias que tem no centro, incluindo as áreas de favela. Então, o centro tem um potencial de atração para a construção de habitação que é relevante. E com uma infraestrutura toda pronta. Toda pronta, com todas as facilidades. Então, este é um dos instrumentos para a gente conter a expansão da cidade, né? Para não deixar construir. Vamos construir onde tem isso aqui. Isso vai ajudar o centro a ter uma vitalidade maior. Mas eu acho que, ainda que os estímulos tenham sido importantes, do ponto de vista dos impostos reduzidos, ou até dos subsídios, eventualmente, eu acho que o centro tem uma potencialidade para uma recuperação mais rápida se fizermos um acordo entre os equipamentos culturais. E esses equipamentos culturais resolverem ter programações compartilhadas, terem horário expandido e sobre eles terem um reforço de segurança que possa chegar às 8 da noite ou 9 da noite e estar interligados. Então, isso é um custo, eu acho, muito baixo. Eu acho que favorece a todos os equipamentos culturais. Banco do Brasil
Biblioteca Nacional, etc., funcionar até as 8 da noite, 9 da noite, em sintonia com os Correios, sintonia com o Museu do Amanhã, com o Teatro Municipal, etc., enriquece isso aí, bota a gente lá mais tempo, e os próprios equipamentos culturais se beneficiam. Então, eu acho que essa é uma tarefa que é, sob o ponto de vista dos custos, muito conveniente e das respostas rápidas. Porque esperar que vá transformar um edifício de comércio em habitação, para ter gente morando, é uma coisa muito difícil e complexa e vai levar muito tempo se for bem sucedido. E mesmo porque o centro não é um bairro. Então, achar que o centro é um lugar onde vai estar todo mundo ali Não, claro. só com moradia, não. O centro é um lugar... tem um grande arquiteto italiano com grande repercussão na doutrina arquitetônica, Álvaro Rossi, que disse que o centro é o lugar das grandes personagens, dos grandes personagens. O centro é o lugar histórico onde os atributos mais qualificados se apresentam. E o centro do Rio tem tudo para isso. Tem tudo. Eu queria Fala, não é rapidinho. Você está querendo falar. Não, eu acho que os empresários também têm que se mobilizar, a iniciativa privada. Eu gostaria de registrar, na questão do centro, o Cláudio Castro tem feito um trabalho muito interessante. Bom, muito eu acho interessante. que é uma pessoa bacana de você entrevistar, porque eu fui assistir a Igreja da Lapa dos Mercadores, que ele reformou, e que com o fato dele promover concertos todos os fins de semana, ele a rua onde tem, revitalizou, agora já tem, virou um point. Por uma iniciativa pessoal. Eu acho que se a gente consegue sensibilizar os empresários, eu acho que ele merecia esse crédito quando você falou a questão do centro. Claro. Eu zanzando por ali, sempre que eu saio lá da associação comercial e tudo, eu fiquei sonhando, não sei se tem sentido o que eu vou dizer, mas eu acho que essas ruas, aquelas ruas ali, por exemplo, Rua da Quitanda, estão muito ociosas, mas poderiam abrigar um comércio renovado, mais jovem, mais tecnológico, talvez. Mais moderno. Mais moderno, porque como está o preço baixo, os jovens gostam de coisa de preço baixo, não é? O Tribeca lá em Nova York e tudo. Aí eu digo, outro dia eu passei por uma rua daquelas, acho que é a Rua da Quitanda mesmo, e eu vi uma livraria, eu fiquei tão impressionada, no meio daquele deserto, uma livraria de infantil, não era bilíngue, era multilíngue. Tinha livros em italiano, em todas as línguas, espanhol, inglês, alemão. Eu falei, você estava em Paris, né? Aqui. Aqui. Você acredita nisso? Por isso o encantamento. Por isso que ela está tão encantada. Eu acho que aí eu disse, vai ver que podiam, né? Podemos chegar agora. A segurança, como o Sérgio falou, é o grande problema. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você concorda com esse fatiamento que foi feito da Avenida Rio Branco? Não. Porque a Avenida Rio Branco era uma espetacular avenida que ligava a Baía de Guanabara. Isso foi uma lástima. Um ponto ou outro, né? Era uma rua cheia de majestade e tudo. E hoje em dia virou uma coisa esquisita que para no meio e dá uma volta. Exatamente, eu concordo. Você acha isso? Eu concordo plenamente. Eu critiquei isso, inclusive o prefeito na época. Acho que foi um erro urbanístico muito grave. Porque esvaziou, inclusive, a Cinelândia, que é um ponto político fundamental para o Rio de Janeiro. E que benefício trouxe isso? É uma ciclovia de 500 metros? O que é isso? Nada. Ninguém está de bicicleta ali. E acho também que ela vai retornar, pelo menos vai abrir. Com o tempo, isso vai se modificar, vai voltar. Você acha? Voltar não, porque deveria. Porque o VLT está todo de um lado só. Se o VLT tivesse no meio, fazendo assim, que nem aí era antigamente, viável, né? aí seria a origem, que é um lugar bacana. Né? Sim. Aí ele está de lado. Menos mal. Agora tem que abrir, tem que dar continuidade para chegar
no aterro pela Rio Branco, não precisa fazer aquele contorno. Agora, gente, o programa está acabando, chega uma hora que tem que acabar. Eu morro de Você pena. não falou que eram 2 horas? Eu falei, já são 2 horas. Falamos 2 horas. A gente não Falamos se deu 2 horas. conta, tava Então, tão olha bom. aqui, eu queria dar uma rodada final. Eu sempre deixo assim, temos 10 minutinhos, para cada um falar de alguma coisa que acha interessante e que vale a pena ser falado que não foi abordado. Queria que ele começasse, você fecha com as pazes, cada um pensa aí o que a gente pode falar ainda, uma informação importante para quem está nos assistindo, que a gente não falou aqui sobre o Rio de Janeiro. Sérgio. Não, eu falei, o que eu vou dizer, eu já falei, o meu otimismo em relação à cidade, porque a cidade tem uma energia espetacular, tem uma população empreendedora, É verdade. uma população pobre e empreendedora, mas não é esse empreendedorismo do Marçal, não. É um empreendedor sério, o cara tá lá, quer fazer empadinha, Quer trabalhar e ganhar dinheiro. e também faz dupla jornada, tal, que é muito importante, que é fundamental para uma economia ser sadia, né? E que nós precisamos abrir mão da compreensão, talvez, do tempo ainda colonial, Aspásia, como historiadora, pode dizer melhor isso, de que nós precisamos ter polos que são definitivos. Então, aqui o Brasil, o Rio de Janeiro é o polo petroquímico e é o polo siderúrgico. E o resto da escala econômica fica à mercê. Então, se o espaço público não está bem qualificado, não está seguro, os pequenos negócios, os micronegócios, têm muita dificuldade de prosperar. O cara é empreendedor, se deu muito bem, melhorou aquele negócio, a vizinhança gostou. Ele, então, o que estava na janela da casa dele vendendo aquelas empadinhas, vai botar uma lojinha ali. Aí chega o cara lá e diz assim, não, tem que pagar para... Claro. Aí a coisa complica. Então ele vai querer sair dali. Ele vai querer ir para um lugar mais seguro. Para ele ir para um lugar mais seguro, a economia é outra. Ele tem que investir em outras coisas. Então ele pode desistir de desenvolver isso. Se aquele pequeno negócio não prospera, não passa para a escala seguinte, para a escala depois, então todo o contexto econômico se prejudica. Não dá para apostar só no petróleo. Sim. Não dá para apostar só em grandes projetos. Em grandes... Tem que ter todos eles, não é? Tem que dar suporte a tudo. Então, eu acho que a potencialidade que o Rio de Janeiro tem é muito grande e a área da cultura é uma área também essencial, fundamental. Eu ouvi o Gabeira, Fernando Gabeira, num comentário dele sobre a questão do X, Twitter, ex-Twitter. Ex-Twitter, em que ele interpretou que o recuo do Elon Musk foi por conta econômica, porque tem 22 milhões de brasileiros que fazem parte do sistema a rede, né? E que os acionistas pressionaram ao Musk para eu vi ele falando isso. voltar atrás. Mas que, então ele acha, o Gabeira, que isso é uma coisa importante. Mas ele agregou um comentário que ele ouviu de uma outra pessoa, especialista na área de comunicação, que disse que nesses 22 milhões de brasileiros tem uma percentagem muito alta de jovens, sobretudo, que estão sintonizados com a cultura e, sobretudo, com a música internacional e que apresentam comentários em inglês com um modo de compreender essa dimensão cultural muito leve, com um bom humor e com um modo diferente de interpretar, que é de muito interesse nos países como os Estados Unidos e alguns da Europa. E que esse pessoal lá que não tem essa capacidade ou não tem essa disposição, sentiu falta desses comentários dos jovens brasileiros na dimensão cultural. Então, eu acho que, claro que isso aí não é o que nós estamos falando aqui, mas, de certo modo, muito interessante. É porque claro. a cultura, para nós, tem uma capacidade social, política e econômica muito forte. E o Rio de Janeiro
precisa ter isso sempre presente, né? Não tenha dúvida. Dona Beatriz, vamos lá. Sim, senhora. Eu vou pegar um pouco carona no que você levantou na questão do pequeno e do microempresário, porque eu acho que quanto mais você qualificar esse micro e pequeno empresário, a mudança virá muito mais rapidamente. E a gente quer trabalhar, inclusive, isso bastante no Green Rio. Você falou em economia do mar. Tem uma quantidade enorme de micro e pequenos empresários que ficam, até aqueles que vão levar um sanduíche. A pessoa está num barco, eles levam um sanduíche. Ou aqueles que vende um biscoito na praia. Eles todos estão. Você falou do Marçal. O Marçal. E há uma pesquisa também dizendo que o pequeno e microempresário, ele não quer ter uma coisa paternalista, ele quer virar um empresário mesmo, ele quer ser o seu business. Absolutamente. Então ele precisa desse suporte para ele dar e se reconhecer como tal. Eu acho que isso daria um bom programa a você. Sim, estamos pensando em várias pautas já. Nessa altura, querida Aspásia, vamos lá. Vamos encerrar o nosso programa com o que você acha importante ser dito. Bem, eu acho que o Sérgio mencionou aí a questão cultural. E eu acho que o Rio de Janeiro, nós somos no Brasil um cemitério de oportunidades perdidas. É verdade. É uma loucura o que nós temos, falamos da biodiversidade, e a cultura no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, é um fator altamente relevante e de sucesso. Parece que brota como erva, assim, espontaneamente, né? As pessoas fazem cultura 24 horas por dia. Eu queria chamar a atenção de vocês que está acontecendo nesse momento o Fest Rio. São 3 heróis, 2 heroínas e um herói. As irmãs, Valquíria e Vilma, e o marido da Valquíria, que botam esse Fest Rio na rua todo ano, há 30 e tantos anos. Tem 300, 400 filmes, né? É uma coisa absurda. Tem vários cinemas. Dessa vez eu me esbaldei. Eu vi um filme extraordinário do Almodóvar, que é O Quarto Lado, né? É alguma coisa assim. The Room, é O Quarto Lado, é uma coisa assim. Uma das tragédias mais bem montadas que eu vi na minha vida. E um filme mexicano que eu acho que vai ganhar o festival, porque amanhã é o dia da premiação. Agora, como é que pode um Fest Rio desta magnitude, que tem uma rede de comunicação que pega a China, pega tudo que é lugar, simplesmente anônimo? Não tem prêmio, não tem tapete vermelho, não tem nada. É verdade. Isto é incompetência dos nossos governantes. Não tem dúvida. Do Não setor é cultural possível. especialmente. Não tem é dúvida. possível uma coisa dessa. Né? Anteontem, nós vimos um filme, né? um documentário incrível de uma ucraniana. Sabe o que ela fez? Ela não tinha condição de filmar nada. Foram interceptados declarações de conversas de soldados russos com suas famílias. Então, ela colecionou esses testemunhos incríveis e jogou tudo no filme. Ai, que bonito. E de uma maneira muito tosca, mas extremamente comovente, porque tudo aquilo era realidade. Você via lá, por exemplo, as pessoas que estavam na Rússia estavam achando que a guerra na Ucrânia era uma coisa importantíssima. E os soldados pedindo, pelo amor de Deus, para acabar com a guerra. Então, o filme é muito bom. Eu digo assim, eu estou falando do Fest Rio, mas eu podia falar de outras coisas, da música, eu podia falar do audiovisual, que você tem milhares de horas livres. Por exemplo, a Netflix vive desesperada, porque ela não tem produto suficiente para botar ali no espaço que ela tem, né? O Brasil seria um grande produtor de audiovisual. Eu sempre tenho vontade de fazer, por exemplo, filmes, associar o cinema argentino com o brasileiro. Agora eu estou sabendo que vai entrar uma minissérie ótima de um argentino desse. É maravilhoso. Então eu digo assim, nós precisamos ser mais
mais competentes. Vocês não acham, não? É porque O Rio criatividade merece, né? não falta. Uma grandeza maior eu acho na que formulação das organização, políticas. Mas eu talvez. posso falar como organizadora de evento, é uma pedreira você conseguir Não, mas é dar o necessário, né? É necessário. É uma coisa que se a eles já gente corre conseguem atrás, fazer... Conta uma para mim, qual é o pedreira. seu problema? Tem tempo ainda? Não tem tempo. Não tem tempo. Infelizmente, estamos acabando. Ela ia Mas dizer olha aqui, por que ela sofre rápido, tanto. então, vamos lá. 2 minutos. Pra Vamos fazer eu agora não igual o vou debate terminar eleitoral. 2 minutos. Em sofrimento. Eu vou terminar com uma resiliência. Você não pode desistir do Rio. Essa que é a mensagem. E eu vou acho que- terminar querendo saber o seguinte, o Green Rio, quem é que pode ir lá? Quem é que, de repente, é gratuito. consegue? É só você entrar no www.greenrio.com.br. Quer dizer, muita gente que nos viu aqui, se tiver interesse, pode Por participar. favor, será muito bem-vindo. Vocês 3 estarão lá. Mas, E é verdade. Acho que tivemos esse privilégio, não é? Você propiciou esse, Não, teremos esse outros, podem encontro ter maravilhoso certeza. aí com o Sérgio. Muito obrigado. Tudo bem. Eu quero Com agradecer. Aspásia. Precisamos de Bia e grandes Covete. arquitetos para salvar o Sérgio, Rio. Bia, Aspásia, muito obrigada. Eu acho que a gente Imagina. pode repetir essa conversa, que eu acho que todo mundo aprendeu muito. Tivemos uma noite muito especial e uma ótima noite para vocês.